Cara, você teve com... Eu não sei se você mudou a vida dele ou se a vida dele mudou depois que ele te conheceu. Que é um dos maiores QIs do Brasil, de 146. É isso? Do Mineirinho lá? Do Mineirinho? Tipo, é bem alto, né? Qual 146 é Nelson Rocha. Isso. O arquiteto. O arquiteto. Foi por causa dele que você me conheceu? Não. Tá. Eu vou te falar por que eu te conheci. É maior ainda. Tá bom. Caramba, vai ser Pô, uma surpresa. uau. Vai ser uma Agora, coisa fantástica. Não, O Nelson foi uma história legal, é legal que ela é pública, então eu posso falar o nome e tal. O Nelson, ele veio e falou assim, Nath, tem alguma coisa errada comigo, cara. Eu tenho alguma coisa, porque eu sou diferente. Eu tenho alguma coisa, eu acho que eu tenho algum negócio. E na verdade, o caminho que ele fez foi buscar um neurologista, porque ele achava que ele tinha alguma questão relacionada com concentração, com atenção, dificuldade de perseverar em tarefa. Falava, começa o negócio, não termina o negócio, não é possível, tem alguma coisa de errado. E foi no neurologista, né? Falou, aí pegou, conversou com a neuro, não sei o que, e ela falou assim, vamos investigar, você tá me falando que você tem alguma coisa, eu vou te pedir uns exames, mas eu vou te pedir para que você faça uma avaliação neuropsicológica. Vamos olhar para essa memória, vamos olhar para essa atenção, para esse foco, vamos ver como é que tá isso, não sei o que, e passou meu telefone. E aí eu iniciei o processo de avaliação neuropsicológica com ele, não sei o que, a gente foi conversando, não sei o que, ele veio até São Paulo para fazer teste, e a gente fez todos os testes, enfim, tal. E aí, quando eu terminei a avaliação dele, quando eu fui, sentar e conversar com ele, eu falei, olha, eu não sei se você vai ficar feliz ou triste. Porque, assim, você não tem TDAH. E ele já, não, eu sou um TDAH. Porque meu TDAH, que é engraçado, né? Quando a pessoa acha que tem TDAH, ela já, se refere a ela mesma como eu ele sou já o viu TDAH. Os sintomas. Né? E aí ele fala assim, eu não sei o que. Eu falei, então, o que acontece com você é que você tá você tá num quadro que a gente chama de altas habilidades ou superdotação. E acontece tais coisas que são muito parecidas com o TDAH, então você tem dificuldade mesmo, você tem essa coisa de procrastinar, você tem múltiplos interesses, e aí por conta desses múltiplos interesses você acaba desfocando, porque tudo é muito legal e muito interessante, então você não consegue ficar numa coisa só, você começa a fazer uma coisa que a gente chama de arborização do pensamento, que é muito parecido com o TDAH, então sei lá, a gente tá falando de alguma coisa aqui, aí você lembra de outra coisa, e aí você já lembra de outra coisa, é como se você fosse abrindo várias telas dentro do computador. E aí, quando a gente tá com muita coisa aberta no celular, o celular performa pior, porque ele tá usando a memória dele, né? Então, assim, você tá com muita coisa aberta, e aí você tá no Waze, aí você fala, nossa, tá mal lento o negócio pra mudar, não sei o que, fecha a tela. Você vai ver que o Waze começa a funcionar muito melhor. Então, você armazenou um monte de coisa ali. E a mesma coisa, você tá abrindo um monte de coisa, aí você não presta atenção, e aí você fica perdido, e aí você tem dificuldade, e você tem uma certa dificuldade de relacionamento, em lidar com as pessoas e tudo mais, e isso, e a gente foi conversando, e ele falou, nossa, caramba, isso faz muito sentido pra mim, tudo isso, e tarará. E aí ele entrou no Mensa, que é uma comunidade para pessoas com altas habilidades e superdotação, e ele foi matéria de jornal, saiu em um monte de revista, em um monte de coisa, e ele fazia muita questão de falar meu nome, porque quis, né? Algumas dessas revistas até me procuraram para que eu falasse um pouquinho do caso dele especificamente, porque eu acho que ele foi o primeiro mineiro. Uhum. Se eu não me engano, ele foi o primeiro mineiro a entrar pro Mensa. Até então não tinha tido ninguém de Minas que tivesse entrado. Não sei como tá hoje, porque a coisa mudou. Talvez ele tenha aberto portas e outras pessoas pensaram, nossa, eu posso ser também e tudo mais. Se ele é o maior, um dos maiores, eu não sei dizer. Porque eu não tenho acesso a isso, né? Assim, o meu trabalho é de fazer a avaliação, assim. Agora, essas instituições aqui, elas têm ali. O que acontece é que tem muita gente que tem e não sabe. Tem a superdotação, vive com isso, nunca foi atrás e não se sabe. Os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é que a gente tem 4% da população mundial com superdotação. É gente pra caramba. É muita gente. É muita gente. O que caracteriza um superdotado O hoje? QI acima de 130. É Se a você única tiver característica
Ou é a Quando a característica gente fala- essencial? Pra gente poder falar que a pessoa está dentro do quadro, né? Porque não é um diagnóstico, é uma condição. Então, para que ela esteja dentro da condição de superdotação, ela precisa ter um QI acima de 130. Precisa, é fato. Agora, ela vai ter algumas características de personalidade, que inclusive é isso que eu tô discorrendo na minha tese de mestrado. Tipo, quais são as características porque a gente já sabe que essa pessoa, ela performa melhor, a gente sabe que essa pessoa tem mais sinapse, a gente sabe que o cérebro é diferente, ele tem mais massa. Mesmo desfocando, ela performa melhor? Ela performa melhor. Ela aprende mais rápido porque ela tem mais conexão sináptica. Então, vamos lá. Os neurônios, a sinapse, bem para um leigo entender aqui, tá? O que acontece no cérebro é como se os neurônios eles dessem a mão. No cérebro de um superdotado, eles têm mais mãozinha, um dando mais mãozinha para o outro. Então, a gente tem e pensando que as sinapses são reações elétricas, né? É mais rápido, a informação corre mais rápida, porque tá todo mundo de mais mão dada. No cérebro de uma pessoa normal, tem lá 2 de mão dada, aí não tá de mão dada, aí não sei o quê. Então, a informação, ela tende a ser um pouco mais lenta do que no cérebro de um superdotado. O superdotado, essa informação corre mais rápido. Tem mais ligação entre as regiões do cérebro. Mas mais rápido é muito rápido, né? Porque rápido. a nossa já é... Mas o QI é algo já. que você pode trabalhar e aumentar ele, não pode? Você tem 2 tipos de inteligência, tá? Então, assim como a gente tem 2 genes para inteligência, a gente tem o gene da inteligência e a gente tem o gene da cognição. Genética vai fazer muita diferença e é muito importante para a superdotação. Sim. Então, a gente não pode deixar isso de lado também. E a gente tem 2 tipos de inteligência. A gente tem uma inteligência cristalina e uma inteligência mais fluida. Essa cristalizada é uma inteligência que você consegue aumentar, porque ela tem a ver com cultura, com quanto você tem de conhecimento das coisas. Então, você aumenta a sua inteligência cristalizada. A sua inteligência fluida, que é o raciocínio que vem mais da parte lógica, ele é herdado. Então, sim e não. Porque quando a gente faz um teste de QI, você mede as 2 inteligências. E o que acontece normalmente na superdotação? A pessoa ela tende a ter um resultado muito maior e melhor nesses testes que são não treináveis. Por exemplo, testes de inteligência não verbal. Sabe quando tem aquele monte de... Tem uma figura e você tem que completar. Lembra do psicotécnico? Que você põe o rabinho. Qual o próximo quadrado que vai vir aqui na lógica? É isso. Essa inteligência, Só que tem gente que fala assim, é treinável sim, se você ficar fazendo muito, você consegue ficar melhor e não sei o que e tal, só que aí você tende a demorar mais. E teste de QI, você tem tempo, né? Você calcula tempo. Pois é, mas, por exemplo, eu já fiz 2 testes QI. Nem sei se é válido, se não é. Ah, sim. Peguei na internet isso aí. De internet não. Mas eu peguei e fiz um... Logo quando saiu a internet, deve ter, sei lá, 1990 eu fiz um teste QI. E deu um resultado. Pô, naquela época, os caras já pensavam nisso? Recentemente eu fiz outro teste de QI. E deu outro resultado. Você ficou mais inteligente ou mais burro? Eu fiquei mais burro. Então o segundo não vale, só vale o primeiro. E assim, também eu fiz em tempos diferentes, né? Porque, na verdade, o primeiro que eu fiz, eu acho que eu tive um tempo maior. Esse último que eu fiz era tipo, sei lá, era 35 questões e eu tinha 30 minutos para fazer e em 30 minutos eu consegui fazer 28 questões. Não fiz as 35, fiz 28. Eu acho que se eu fizesse hoje de novo, eu fiz até uma semana. Se eu fizesse hoje de novo, eu teria outra pontuação. Eu acho que eu sairia melhor do que eu saí da última vez. Então, assim, eu tô perguntando como leigo mesmo. Eu não sei como funcionam esses testes de QI. Eles têm validade científica, né? Então, quando a gente fala de um teste de QI, a gente tá falando de muitas variáveis que são mensuradas, tá? Não é uma coisa só, tipo, não é só o raciocínio lógico. É uma das coisas que você vai avaliar. Uma avaliação de QI, a gente tem 12 subtestes.
Então é teste pra caramba, é muita coisa. Você vai avaliar todo o raciocínio lógico, todo o raciocínio verbal, toda a memória, a atenção. E um superdotado vai ter tudo isso acima da média, flexibilidade de raciocínio, principalmente as funções executivas. Quando a gente fala de um teste de internet, é lógico que ele é baseado nos testes que existem. Sim. Porque as pessoas têm acesso, elas sabem mais ou menos como é que é. Hoje tem um monte de coisa na internet, não tem muito como você manter isso fechado, né? Então eles vão basear, mais ou menos, você vai ter que estruturar aqui, isso daqui vai trabalhar a lógica, então vamos fazer e tudo mais. Mas uma avaliação é mais do que isso. Pode ter variação? Pode. E, inclusive, tem alguns estudos que falam que de 1 a 8 pontos é uma variação até que aceitável ao longo da vida do sujeito. Então, assim, ele pode ter uma variação, mas passou muito disso, não. Aí é uma coisa que não é muito comum que aconteça, sabe? Assim, sei lá, você fez um teste, você tinha 120, aí você fez outro, você tem 140, são 20 pontos de diferença. É muita coisa. É muito. Agora, alguns pontinhos aí, eu acho 8 até muito. Tipo, apesar de já vir alguns estudos falando que, de variação de 1 a 8 é ok, eu acho 8 bastante, assim. Mas eu acho que até uns 6 pontos, assim, pode acontecer. Pode acontecer da pessoa, de repente, fazer, daqui 1 ano ela faz de novo, ela tem 1, 2 pontos a mais, mas esse 1, 2 pontos, de verdade, não vai mudar muita coisa, assim. É uma diferença pouca na vida do indivíduo, sabe? Não é uma coisa que, nossa, vai fazer com que um sujeito saia. Agora, dentro das próprias instituições de QI, essa diferença de 1, 2 pontos muda tudo, porque tem instituições, por exemplo, a 999 é uma instituição que só aceita pessoas 99,9. Então, se você é um 99,7, você não pode fazer parte. E a gente tá falando de 2 décimos, não é nem de 2 pontos, né?